Olá, já me conhece, JC Oliveira, e este projeto que eu lidero, a JCall, hoje vai dar mais um passo em frente. Vamos começar a gravar podcasts, exatamente. É uma forma que nós temos de chegar mais longe, chegar mais perto das pessoas, de transmitir a nossa forma de trabalhar. E então eu para esta sessão convidei o Humberto Melo precisamente para me ajudar, para me incentivar, para me obrigar aqui a esforçar-me no sentido de entregar mais valor às pessoas que nos seguem. Então, hoje vai ser uma sessão que, apesar de ficar gravada, não ficará disponível e que as pessoas que neste momento estão a assistir, pelo menos têm esta informação em primeira mão. E, portanto, queria agradecer desde já ao Humberto esta oportunidade, este desafio que ele me colocou de podermos transmitir mais informações às pessoas que nos seguem. Bom dia, Humberto. Bom dia, Oliveira. Vamos lá, vamos começar uma série de conteúdos que eu acredito que podem realmente ajudar as pessoas que estão em vendas e aquelas que até nem desconfiam que estão a vender. Acham que não, mas estão. Exatamente, porque e já que tocas nesse assunto, mas se calhar deixamos esse assunto para mais daqui a pouco, porque é extremamente interessante e ia já aqui tocar num ponto muito interessante. Mas vamos a isso. Diz-me coisas, diz-me o que aquilo que me vais colocar na berlinda, pergunta-me lá o que é que necessitavas de saber inicialmente. Sim, quando pensamos nesses encontros, nós dois ficamos nos perguntando qual é o futuro da profissão de vendedor, né? E aí pesquisamos, conversamos com pessoas via internet, outras presencialmente, e há realmente essa dúvida, não só para a profissão de vendedor, mas como outras profissões, e como já dissemos que quase que todas, se não podemos dizer todas, têm a sua componente de vendas. E hoje é um exercício de futurologia. As pessoas acreditam que, pensam que, né? Ninguém tem a bola de cristal, e se tivesse também, acho que não teria muita graça. Mas, dentro disso, qual é a perspectiva? Eu te fazer perguntas que remetam ao que temos hoje e às tendências para os próximos anos. Próximos 5 anos, que normalmente é um período de tempo razoavelmente longo, mas passa assim, né? Num piscar de olhos. Então, dentro desse contexto, as perguntas podem ser hoje mais de contexto, mas ao mesmo tempo provocativas. Então, a primeira é, tendo em vista esse futuro da profissão do vendedor, e a tua metodologia de ajudar vendedores, né? O que é que tu entendes, como é que tu vês as principais tendências que estão chamando a atenção dos próprios vendedores nesse cenário de vendas? Vamos ver, se calhar antes de colocarmos o futuro, vamos pensar um pouco o que é que nós temos hoje. Ou se calhar o que temos ou tivemos neste curto espaço de tempo anterior ao momento atual. Vamos ver, antes da pandemia era normal as pessoas visitarem clientes, era normal qualquer um, muitas vezes sem marcação, podermos estar de forma fácil com o cliente. Hoje essa situação mudou. Essa foi uma das grandes alterações na forma de trabalhar do vendedor. Hoje em dia o vendedor não pode aparecer sem aviso, não pode estar a apresentar algo de uma forma mais natural, com aquele tipo de intimidade que anteriormente tinha com os clientes. Sabemos que fomos vacinados, sabemos que houve uma série de situações. O que é certo é que
as próprias lojas, os próprios estabelecimentos mudam a sua configuração. Hoje em dia é normal nós, em qualquer lado, termos uma barreira de plástico transparente que nos impede de ter um contacto mais direto com a pessoa. Portanto, essa para mim é uma das grandes alterações que nós tivemos dos últimos 3, 4 anos ao momento atual. E o vendedor necessita muito desta interação, necessita muito de ter alguém do outro lado com uma certa proximidade, porque não é apenas o contacto visual que conta, muitas vezes o próprio contacto físico é importante. O mostrar uma caixa, mostrar um produto, mostrar, dar indicações de serviço, inclusivamente escrever num papel e que o cliente possa ver do outro lado. Portanto, esta para mim é uma das principais mudanças que houve. A forma como nós contactamos os clientes, a forma como nós estamos com os clientes, alterou. Por outro lado, há uma situação muito interessante que é, enquanto que o cliente anteriormente fazia previsões com uma certa, digamos, conseguia fazer uma previsão de consumos com uma grande distância ou com uma distância relativa, hoje em dia é tudo muito difícil. Hoje não estamos a contar fazer uma coisa e temos que a fazer. Ou estávamos a contar fazer uma coisa e, entretanto, foi substituída. Porque há um contacto por qualquer um dos canais que hoje em dia temos disponíveis. Essa é uma alteração mais também que existe. Mas hoje em dia o vendedor, apesar de ter uma agenda, apesar de estar preparado para determinadas situações, nem sempre consegue, ou na maior parte das vezes, não consegue garantir o cumprimento dessa mesma agenda. Isto, claro, cada vendedor tem um determinado tipo de atividade, tem um determinado tipo de produto ou serviço e, portanto, isto não é infalível. Mas em determinado tipo de vendedores, isto acontece com muita frequência. Chegamos ao final do dia e aquilo que estava pensado, preparado, foi alterado. E isto obriga-nos a criar um filtro, obriga-nos aqui a criar algumas barreiras que no futuro poderão ser complicadas. E aqui a outra questão que eu estava a comentar, da questão da quantidade de canais que hoje em dia temos. Há uns anos atrás tínhamos o telefone, tínhamos o fax e o telex. Depois disso evoluímos. Entrou também o e-mail. E a seguir entrou também o Facebook e o Messenger. O Skype, o WhatsApp, o Telegram. Enfim, hoje se vamos analisar a quantidade de formas que o cliente tem de entrar em contato connosco, e atenção, muitas vezes o grande problema, entre aspas, o grande desafio, não é tanto sermos contactados pelo cliente, é sermos contactados pela lead, pelo contacto que em algum momento fizemos e que agora vai querer entrar em contacto connosco. Esse, para mim, é que será o grande problema, porque o cliente, de alguma forma, nós vamos indicando qual é a forma mais adequada para entrar em contacto connosco. Seja o telefone, seja um assistente virtual ou outra forma. Portanto, o próprio cliente sabe quanto tempo é que nós demoramos a atender, por média. Agora, o lead, o contacto, não está à vontade para essa situação. Ele ainda não sabe e quando nos contacta, ele quer ser de imediato respondido. Essa é a grande questão. Esse, para mim, será dos grandes desafios que o vendedor vai enfrentar, que é passar de
multicanais para multicanais com um único canal de saída. Não sei se me fiz entender. Ou seja, se hoje em dia temos que dar a oportunidade que a lead ou o vendedor, ou perdão, a lead ou o cliente entre em contato connosco, de qualquer uma das formas que ele queira, o objetivo é que depois o vendedor tenha a vida facilitada e receba todos estes contactos numa única forma, que ele esteja continuamente preparado e disponível para poder ir tratando. Portanto, se me perguntas quais são os desafios, sim, se neste momento o vendedor já tem grandes desafios relativamente àquilo que era há 3 ou 4 anos, eu acredito que os grandes desafios virão no futuro, onde de facto vai haver muito mais alterações, onde cada vez mais o cliente dá valor ao valor que nós lhe damos, ou seja, cada vez mais ele vai querer saber como é que se pode diferenciar da concorrência, como é que ele pode vender melhor o nosso produto, como é que ele pode ter algum tipo de exclusividade, que tipo de condições mais adequadas em termos comerciais, em termos das condições, o que é que ele pode ter algo de diferente que se possa, por um lado, diferenciar da sua própria concorrência e, por outro lado, poder defender melhor o produto que nós lhe vendemos. Ok? Portanto, se me perguntas desafios, sim, vai haver muitos fortes e haverá seguramente aqui muita informação a detalhar e muitas técnicas a desenvolver. Sim, e aí me fizeste pensar nesses multicanais, e se lá atrás tínhamos alguma noção dos que apareceriam, dos que... Não. Sempre achávamos que já tínhamos atingido os 80% suficientes, e aí, de lá para cá, essa do Telex, talvez poucos da audiência, mas depende. Hoje convivemos com várias gerações, né, de vendas, então temos de todas as idades. Quando me falas Telex, eu sei do que se trata. Algumas pessoas vão ter que pesquisar. Mas qual era uma competência, tanto para o Telex quanto para o próprio computador, para o portátil? Quem tinha curso de datilografia, por exemplo. Esse eu fiz. E hoje em dia, cada vez mais a tecnologia está se aperfeiçoando para entender o que falamos, mas na verdade ela não é tão, ela é até esperta, né? A tecnologia vai se especializando, mas também cabe a nós termos uma dicção melhor. Então às vezes precisamos ter a competência de ter clareza no que falamos, e assim vai. Então logo hoje as tendências já são essas, né? Ou cada vez canais mais novos, e dentro dos canais competências para você tirar o máximo deles, que às vezes nem sabemos qual é o máximo que eles podem nos dar. Mas muito bom. Exatamente. E exatamente dentro dessa vertente, a outra pergunta que te faço neste bloco é: como os vendedores podem capturar a atenção, já que estamos falando de canais e de comunicação, capturar a atenção de clientes potenciais num mundo cada vez mais digital, ou mesmo que não seja só digital, seja competitivo, né? Como capturar a atenção? Sim. Provavelmente aí entraremos numa outra parte que não é tanto do vendedor, mas que é do marketing em geral, que é fazer com que o vendedor, ou a marca, ou o produto estejam perto do consumidor. Ou seja, o alertar a atenção, ou chamar a atenção, nem sempre o vendedor será a pessoa mais indicada. Mas eu acredito que o vendedor vai fazer a diferença não tanto na divulgação do próprio produto, mas no criar a confiança no próprio produto.
O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto que as marcas desenvolvem um trabalho de divulgação, de estarem presentes, de criarem algum tipo de confiança junto do consumidor, de que são fiáveis, que têm o preço adequado, que conseguem resolver os problemas, os desafios que cada consumidor tem, ou cada cliente tem, o vendedor vai ter uma ação ligeiramente diferente. Ele vai criar o próprio valor do produto. Ele vai atenuar, ele vai melhorar, ele vai ganhar a confiança do cliente e do contacto, do lead, para que este seja um cliente da marca. Ou seja, o vendedor cada vez mais vai ser aquele especialista que, mais do que resolver mais do que resolver aquela questão psicológica de compra-me a mim, não compres à concorrência, eu creio que ele vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Ele vai ter que criar o valor adequado, ele vai ter que criar aquele valor constante, aquela mais-valia que aquele produto tem para aquela pessoa, e não tanto com aquele objetivo de, como era até agora, de criar uma necessidade, criar a dor, vender essa dor, aumentar essa dor, para a seguir poder apresentar aquele produto. Eu creio que neste momento tem que ser ao contrário. Independentemente de se criarmos ou não essa necessidade do produto, hoje em dia o vendedor tem que aumentar ainda mais as potencialidades que aquele produto tem. Ele, mais do que criar as características positivas ou salientar as características positivas do produto, ele tem que ser aquele extra que vai mostrar as grandes vantagens que aquele produto tem. Ou seja, o vendedor, há muito tempo que nós falamos que não deve apresentar características, deve apresentar vantagens. Só que isso, se era válido no passado, hoje em dia o vendedor tem que ser alguém especialista, tem que ser alguém completo, tem que ser alguém que não conheça só o seu produto, mas também o produto da concorrência, que inclusivamente possa discutir com o cliente, discutir entre aspas, naturalmente, e numa forma positiva, mas tem que discutir com o cliente de quais são as vantagens de um e de outro, quais são as grandes mais-valias que o seu produto tem para aquele cliente. Eu creio que estamos a mudar um pouco o paradigma. Eu recentemente lancei um hashtag que é vender com prazer, precisamente para mostrar que a venda com dor, ou seja, criar a necessidade, aumentar essa necessidade e depois resolver com o produto que nós temos, tem que passar por uma fase ligeiramente diferente. Em vez de aumentar essa dor, nós temos que criar a necessidade de que a relação com o vendedor não é uma relação de uma vez, não é uma relação apenas com um contacto ou com uma venda. Não, pelo contrário, tem que ser feita hoje com o objetivo futuro de criar uma relação durante muito tempo, uma relação duradoura entre marca, vendedor e cliente. Portanto, eu acredito que o vendedor do futuro, o vender com prazer, vai ter aqui um grande papel no sentido da divulgação do próprio produto, mas mais do que a divulgação, a manutenção desse mesmo produto na cabeça do cliente. Portanto, que em parte o marketing antes fazia isso, eu hoje creio que passou
ou vai passar um pouco ao lado, ou seja, o marketing vai atrair o cliente, mas será o próprio vendedor que no futuro vai fazer com que essa relação se mantenha durante muito tempo. Este é um pouco o meu pensamento sobre o futuro, sobre, inclusivamente, com muitos contactos que tenho tido, o vendedor do futuro vai ser uma pessoa com características diferentes, uma característica mais estruturada, uma característica não tanto de ultrapassar ou não tanto de ser muito técnico em termos de resolver objeções, mas vai ser muito técnico no sentido de conhecer muito bem o seu produto, de ser um especialista, de ser um conselheiro. Sim, e aí já me fizestes até pensar em algumas hipóteses, mas não quero sair aqui do roteiro, não é engessado, mas naquela hipótese de que e se o meu produto, a minha solução e a do concorrente também não servirem e não atenderem o cliente, eu deveria alertá-lo ou também justamente para ter prazer nesta venda, porque para ter prazer você precisa realmente, genuinamente atender e ver o progresso do teu cliente, né? Mas isso é uma questão para deixarmos, acho que vai entrar inclusive lá no hall das minhas perguntas, que eu não tinha imaginado essa. Muito bem. Mas vamos lá. Agora, a terceira pergunta deste bloco, se é que podemos chamar de bloco, ou nosso dia, estamos aqui imaginando alguns blocos, ela poderia até ficar num bloco à parte, mas é bom que ela se faça uma intersecção, justamente, talvez um pouco permeando por aí, mas já que falamos em chamar a atenção, em despertar, capturar a atenção, o ponto seguinte tendo já feito isso, ou espera-se que tenha sido feito isso, como é que os vendedores devem ou podem despertar o interesse genuíno dos clientes, uma vez que se despertou a atenção para os seus produtos e serviços? Uma coisa estou aqui, Humberto está aqui, Humberto existe, a marca Humberto, a marca JCall, né? Mas como é que eu saio do patamar, chamei a atenção, estou presente, tenho presença, seja digital ou presencial, e agora trabalhar o interesse genuíno do cliente. Eu acho que é importante esta palavra genuíno junto com o interesse. Sim. Vamos ver. Não será um trabalho fácil e terá que ser de acordo com com o próprio vendedor, por um lado, e o produto, por outro. Okay? Depois de ter estes pontos alinhados, depois podemos falar sobre cada um deles. Mas para mim a verdadeira questão é esta. O vendedor do futuro é um vendedor de relações. É um vendedor que não vai ter o interesse imediato em vender, mas vai ter um interesse imediato em criar uma relação, criar um trabalho de base onde não interessa a venda atual, hoje, mesmo que seja grande ou pequena, não interessa nada disso. Tem o interesse imediato. O grande objetivo é de manter uma relação com aquele cliente. Ou seja, se o vendedor, no momento em que contacta pela primeira vez o cliente, já consegue ter algum tipo de qualificação desse cliente, ele muito provavelmente ainda não tem elementos suficientes para lhe recomendar o produto mais adequado. Uma das grandes questões que existem no mercado é que até há uns anos atrás os produtos eram vendidos maioritariamente pela publicidade, fosse na televisão, fosse numa revista. E a publicidade era tão bem preparada que ajudava o vendedor a ultrapassar depois parte das objeções que ia ter. Hoje em dia, nós temos clientes que sabem tanto como o vendedor, mas
muito provavelmente eles estão ativos nas redes sociais, estão ativos em determinados canais e sabem não só o que a nossa própria marca faz, mas também o que todas as outras marcas estão a fazer ao mesmo tempo. Portanto, o cliente hoje é uma pessoa altamente informada. Se nós vamos exclusivamente com um ponto de vista técnico de lhe mostrar as nossas características, muito provavelmente ele já sabe. Então, aquilo que lhe temos que mostrar é quais são as vantagens em ter um determinado produto e não outro. Eu sou um vendedor que não gosta muito de conhecer a concorrência em profundidade. Reconheço. Talvez seja um dos pontos que eu vou ter em breve que começar a trabalhar de forma diferente. Mas eu acredito que dentro do nosso produto, ou dentro dos produtos que nós temos produtos com características diferentes. E muitas vezes o vendedor, o cliente, quando entra em contato connosco e que quer comprar um determinado produto, muitas vezes ele não conhece todos os nossos produtos com a profundidade suficiente para dizer este é o produto que eu necessito. E aí sim o vendedor pode fazer a grande diferença. O vendedor, nesse aspecto fundamental, que é, ao conhecer todos os seus produtos em profundidade, as suas características, ele vai conseguir transformar essas características nas vantagens para apresentar e aconselhar o seu cliente. Portanto, o futuro muito provavelmente vai passar por uma alteração na forma como nós contactamos os clientes, na forma, acima de tudo, não como queremos ultrapassar as objeções no imediato, mas como criamos a confiança, a relação futura, para que o cliente seja um nosso amigo no sentido comercial, seja uma pessoa que aceita e que nos ouve enquanto vendedores, que ouve os nossos conselhos, que ouve as nossas recomendações, um vendedor que conhece tão bem a nossa empresa como a dele e que, no momento em que apresenta um produto, ele está a apresentar aquele produto com especificidade, com exclusividade para aquele cliente. Ou seja, está a dar valor. Não está a obrigar o cliente a medir, a saber se aquele produto é melhor ou pior, se este vai ter esta vantagem ou não. Não, o vendedor já fez esse trabalho previamente por ele, ele está ali para lhe dar essa ajuda. E só vai conseguir fazer isso a partir do momento que tenha a confiança total do cliente. E isso é, para mim, o grande fio condutor do vendedor do futuro. Um vendedor que cria confiança. Muito bem, e nada melhor do que uma pessoa disciplinada, porque eu tinha dito para abordarmos algumas perguntas em 10 minutos, e o Oliveira já tem o cronômetro na cabeça, não precisa nem olhar para o relógio ao lado. Até eu sou pego de surpresa, que se não estiver preparado, não consigo continuar aqui. Ótimo. Muito bem, nós vamos fechar o primeiro bloco, mas antes disso vou até aproveitar o início da nossa conversa, mas o que nós fizemos? Nós passamos por questões olhando, né, o futuro da profissão, questões que falam das tendências que estão chamando a atenção, nós falamos de como os vendedores podem capturar a atenção e falamos para além da atenção, como é que podem despertar o interesse. E aí, o Oliveira abordou bastante os itens características e vantagens. Isso também permeia, né, sabermos do nosso produto, da concorrência e também quem é o consumidor, quem é o cliente, para que ele quer determinado produto ou serviço. E aí eu quero fechar, que não estava aqui no programa, justamente com o começo, que senão essa vai para o fim lá do rol e nós vamos nos esquecer. Não esquecer, não, vai ficar lá no fim. É aquilo de ser
vendedor ou estar vendedor. Mas aí eu vou resumir com uma pergunta para fechar esse bloco que não estava no programa, realmente todos nós, né, vendemos o tempo todo para todos, e quando eu digo nós é em qualquer atividade dentro de uma empresa ou como trabalhador Sim. independente ou dentro das nossas famílias também, todos nós vendemos o tempo todo para todos? Como é que é isso? Eu acredito que sim. E vou mais longe. Vamos considerar duas pessoas num escritório, ok? Ou numa loja, onde nós quisermos. Duas pessoas dentro da mesma empresa, duas pessoas que necessitam de trabalhar em conjunto. A partir do momento que uma delas tem que transmitir informação à outra, nem que seja um papel, e que a segunda tenha que devolver um feedback à primeira, isso é uma venda. Podemos não lhe chamar venda no sentido de que não há uma troca física de dinheiro ou de produto ou de serviço, mas há um serviço. Há não há uma remuneração, mas há um feedback, há uma devolução de um resultado. Ou seja, um produz um serviço que é entregue a outra pessoa. Isto, para que funcione, é uma venda. Há uma comunicação, há uma forma de trabalhar, há um processo, há todas as circunstâncias que fazem com que alguém produza algo para outra pessoa. Portanto, quando esta segunda pessoa pede este serviço em determinadas condições, naturalmente está a comprar. E a pessoa que lhe está a servir, que lhe está a entregar, está a vender. Portanto, tem que haver aqui uma sinergia entre as duas partes. Naturalmente que dentro de um escritório onde existe um processo previamente estabelecido, onde ambos estão a trabalhar em determinadas condições, naturalmente que é um pouco diferente do dia-a-dia entre um vendedor e um cliente. Mas podemos dizer exatamente a mesma situação, por exemplo, dentro de uma família. Quando o pai ou a mãe estão a indicar ao seu filho para ir levar, por exemplo, o lixo, tem que haver, se nós dizemos vai levar o lixo, nós não estamos a negociar, é uma ordem, é o chefe que manda. Se pelo contrário diz, por exemplo, não te importas de ir levar o lixo e ajudas-me aqui enquanto eu estou a fazer outra coisa, é o líder que está a incentivar a fazer aquela ação, aquele serviço. Portanto, é uma outra forma de vender. Não sei se me respondi, eu tentei não fugir muito à questão, porque não é tão simples esta questão da venda interna, externa, e eu recordo-me, há um exemplo que eu utilizo com frequência e que me estou agora a recordar, os bebés quando nascem já sabem chorar. Porquê? Porque é a única linguagem que vão ter nos primeiros meses. Se choram, é porque ou necessitam de comer ou porque necessitam que lhes mude a fralda. Acima de tudo, estão desconfortáveis. Portanto, se estão desconfortáveis, necessitam de ser colocados de forma confortável. E é isso mesmo que eles fazem. Eles aprendem com o choro que, consoante a ação que realizam, vão ter uma determinada, não quero dizer recompensa, mas no fundo vão ter o serviço que desejam. Ok? Portanto, sim, e passamos esse exemplo, quer dizer, todos os exemplos são bons, mas esse principalmente falou
despertar a atenção e depois haver o interesse do cliente de atender as suas necessidades e dos pais de atender rapidamente, porque há algumas necessidades que são mútuas. Se ele não atender, todos saem no prejuízo, né? E aí não Exatamente. precisamos nem falar de prejuízo monetário, é da relação mesmo. Isso tudo passa pela relação, né? Aquele primeiro exemplo que você deu. Como é que aprofundo a relação com o meu parceiro de trabalho? Vendendo o meu peixe, e os peixes são mútuos, né? Na forma de feedback, troca de informações, e aí também passa pelo conceito de confiança, né? A relação, para aumentar o grau de confiança, é preciso haver uma relação de venda, que nem sempre é monetizada, né? Nesse sentido de Exatamente. dinheiro, mas é no sentido de valores, de confiança. Muito bem. Sim, normalmente as pessoas acabam por falar muito nas vendas e olhar para as vendas como algo que tem que ser a entrega de um produto ou serviço em troca de um valor monetário. Nem sempre tem que ser assim. Tem que ser assim nas relações que nós conhecemos de vendedores. Vendedores profissionais, vendedores que exercem a atividade das vendas. Mas a venda em si é muito mais do que isso. Aliás, se calhar um outro termo, um outro nome diferente para a venda, mas a questão é essa, é que o vender ou a venda é muito mais do que a troca de algo, a troca de informação. Não. A venda é uma relação de confiança. Eu não me canso de colocar aqui a confiança, porque para mim é a base do trabalho. Quando o cliente não tem confiança no vendedor, dificilmente vai conseguir fazer digamos, uma relação profissional. Portanto, isto, se vamos pensar como a confiança como a base de todas as relações, esta situação vai dar não só para a família, não só para uma empresa, não só para a relação normal do vendedor-cliente, vai dar praticamente para tudo. A confiança, vamos ver este exemplo. Se nós não temos confiança em alguém e necessitamos desse alguém, o que é que vamos fazer? Vamos espreitar, vamos ficar desconfiados, vamos arranjar formas de verificar, de controlar até que ponto é que a outra parte está a agir de acordo com aquilo que nós estamos a contar, certo? Então, se nós pensamos dessa forma, o que é que está aqui subjacente nesta relação? A confiança. Portanto, quando não há confiança, dificilmente cada um consegue fazer o seu trabalho. O seu trabalho, as suas atividades normais. Ou através de controle, ou através de outra situação. Mas aqui o fundamental é sempre uma construção de confiança. Não sou aquele vendedor que gosta de vender na primeira vez que visita alguém. Não creio que seja a forma. Cara, enquanto o cliente não for qualificado, enquanto as relações não forem qualificadas, enquanto não se souber exatamente o que é que aquela empresa, aquele cliente, aquela empresa vai necessitar, dificilmente se vai conseguir criar uma relação de confiança. Porquê? Porque estamos a disparar praticamente para todos os lados, a ver qual deles é que acerta no alvo. E não pode ser assim. Hoje em dia, a venda tem que ser uma venda muito assertiva, tem que ser uma venda muito focalizada nos resultados efetivos que o cliente necessita.
Portanto, se estamos a dispersar-nos demasiado, aquele cliente não vai ter interesse no nosso produto. Ele necessita de resultados, necessita de algo que lhe dê, por um lado, confiança que aquele produto é o adequado, por um lado, e por outro lado, que aquele produto vai servir para o seu futuro comercial, ou seja, que lhe vai dar um retorno financeiro nas suas atividades. Ok? Portanto, eu creio que confiança provavelmente será aqui a palavra-chave em todo este trabalho de relações a montante, a jusante, seja numa empresa, seja no dia-a-dia, seja numa família, seja em qualquer tipo de relação. Muito bem, passamos aqui então ao nosso primeiro bloco, com os conceitos de chamar a atenção, de interesse, e fechamos com esse grande mote que são as relações, e as relações visando o crescimento e a consolidação da confiança. Exatamente. Então, te deixo as palavras para fecharmos o primeiro bloco e depois já partimos para o segundo. Muito bem. Eu creio que o grande trabalho que o vendedor vai ter no futuro é precisamente estar atento àquilo que o rodeia. Nós aprendemos na escola que a Revolução Industrial veio alterar de forma substantiva o crescimento ou o desenvolvimento de tudo. Ou seja, antes necessitámos de milhões de anos para obter um determinado conhecimento, e depois foram centenas. E hoje em dia, muito provavelmente, estamos a falar de poucos meses para que haja grandes alterações em termos da forma como nós vemos determinadas situações, seja o trabalho, seja a família, seja a própria forma como nós trabalhamos e as ferramentas, inclusivamente, que temos. Portanto, para mim, a grande dificuldade, o grande desafio que o vendedor vai ter é estar nos sítios certos, é acompanhar as ferramentas adequadas, é ter um grupo de relações, digamos, um conjunto de informações que ele considera credível e que, de alguma forma, acompanhe essas relações. Porquê? Porque se ele tiver que estar a ver todas estas relações, todos estes campos, todas estas ferramentas de forma isolada, e tiver que estar a verificar cada uma delas, ele vai perder imenso tempo e não vai conseguir fazer o trabalho dele, que é criar confiança no cliente. Portanto, o futuro, para mim, será um vendedor que até agora trabalhava muito de forma isolada e cada vez mais vai ter que estar em grupo, vai ter que trabalhar em comunidade. Provavelmente. Muito bem. Eu te agradeço essa primeira rodada aqui como os desafios iniciais. Nós vamos fechar esse bloco 1. Muito bem. Então, olha, muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado e uma boa semana. Tudo bom. Abraço, obrigado.